livrai-nos de todo medo. Amém. Saudações. Eu sei que a oração dos cristãos diz: e livrai-nos de todo mal. Mas dentro de um consultório de psicanálise, de psicologia, talvez o maior mal seja o medo. O medo não bem regulado. Todos nós possuímos o medo. Todos nós temos o medo, porque é condição básica para a sobrevivência da espécie. Foi o medo que impediu os nossos ancestrais de saírem e de se exporem ao perigo e eliminarem a espécie. Tudo bem, só que o medo que a nossa sociedade vive, o medo que talvez impeça você de realizar sonhos, o medo que você tem de continuar seus projetos, seja o maior mal que você vive hoje, que nós vivenciamos no nosso dia a dia. No último vídeo que eu postei e coloquei falando sobre o desfile de carnaval da Grande Rio, eu dizia que o medo às entidades, aquilo que é o desconhecido, aquilo que é o diferente, nos faz muito mal e nos afasta uns dos outros. E talvez seja justamente por aí que eu comece hoje falando. Aproveito para agradecer todos aqueles que curtiram, que se inscreveram no nosso canal, e se você ainda não é inscrito, eu te peço, inscreva-se no canal, não custa nada, e é uma maneira de eu saber que realmente esses vídeos estão fazendo bem para você e para aquelas pessoas para quem você indica. Vamos lá? Quando eu coloquei aquele vídeo, uma das pessoas que eu mandei foi para minha mãe. E quando a minha mãe escutou o vídeo que eu estou falando, foi o último vídeo que eu coloquei sobre o Carnaval 2022 e o desfile que foi homenageado à entidade do candomblé, da Umbanda, o Exu. E minha mãe, na hora que eu falei essa palavra Exu, minha mãe quase caiu de costas, por um medo que ela carrega desde pequena, enfim, medo que muitas pessoas carregam. Medo não do mal, mas medo daquilo que a palavra carrega em si. Por que eu digo isto? Porque a hora que eu falei para minha mãe, a minha mãe já associou com aquilo que é sacrifício de animais. Eu falei, mãe, não tem nada a ver com isso. E a hora que ela viu no jornal aquele carro alegórico onde o sujeito bebia pinga, comia farinha, minha mãe, tá vendo? Olha, não tem nada a ver com o demônio, mesmo porque eu fiquei pensando, para que o demônio ia comer farinha e beber pinga, né? Não tem nada a ver. Olha só como são as coisas. Talvez de uma maneira simples da minha mãe olhar aquilo, talvez de uma maneira simples que um dia eu também pensei. Eu lembro das vezes em que eu arrepiava quando eu escutava os atabaques antes de ir me aprofundar no estudo, não sendo religioso, mas no aprofundamento que eu faço enquanto profissional da psicologia, da psicanálise, da filosofia e da teologia. Nesse aprofundamento eu vou percebendo e percebo e falo para você que existe uma diferença entre o mal e o medo. O mal que nos provoca o desconhecido, e lembra que eu disse que este mal foi utilizado pelos escravos para que os brancos não mexessem na comida que eles deixavam nas encruzilhadas? E esse medo perdura até hoje. Naquilo que é a alegria, por exemplo, da pombagira, não sei se você já viu falar, mas a gente sempre associa ao mal feito, ao quebrar os relacionamentos. Ai, Zé, mas eu já ouvi falar muito isso. Eu sei. Da mesma forma que eu já ouvi muito pastor e padre amaldiçoando, quando na verdade ele é feito para abençoar tanto o pastor quanto o padre. A mesma coisa acontece com o pai de santo, ele deveria receber o Espírito para dar uma bênção, um passe, e quantos pais de santo podem fazer isso para ameaçar, para se colocar como o amedrontador, o poderoso que faz o mal? Vou repetir, da mesma forma que o pai de santo pode incorporar o Espírito e falar que está fazendo mal, eu já escutei muito padre, pastor,
pregadores de igrejas cristãs dizendo que iam amaldiçoar quem não fizesse aquilo que eles queriam. Tá vendo? Provoca o mesmo sentimento de medo. Tem gente que tem medo de praga de madrinha, medo de praga de padre, medo de praga de... Enfim, se você tem medo de praga, você tem medo de Exu, de pombagira, de caboclo, enfim. Você está vendo? E quantas pessoas carregam este medo para a própria vida, impedindo-as de prosseguir o seu caminho, impedindo-as de continuar aquilo que elas sonharam, porque alguém olhou com olho gordo, colírio light. Ai, porque me olhou com um zóio gordo. Ai, quebranto, ai, tá saindo água no meu olho. Vai dormir. Talvez isso seja uma manifestação do seu organismo para que você... Sabe aquela energia que passa pelo nosso corpo que a gente chama de arrepio? Nossa, me deu um arrepio. E é tão engraçado que quando a gente perde o medo, a gente não arrepia. Vou te dar um exemplo. A sua casa, se você morar sozinho ou morar com outra pessoa, você não ouve barulho, você não escuta nada, nada, nada. Assista um filme de terror. A Freira, a Invocação do Mal, assista. Dali a pouco você começa a ver vulto, você começa a escutar, estalar as telhas, a ouvir passos, a sentir presenças. Não tinha nada, depois do filme começou a ter. Tá entendendo? Você consegue perceber? É a mesma situação quando você permite que o medo tome conta dos seus caminhos. Quando você quer alguma coisa e o medo faz com que você se detenha pelo caminho e não chegue aos seus objetivos. Livrai-nos, Senhor, de todo medo que faz tanto mal. Amém. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Deixe o seu like, que é aquele joinha, e que você livre-se de todo mal. Livre-se de todo medo. Aprenda a ser corajoso. Não porque o mal não exista, não porque o medo não esteja aí, mas porque você os enfrenta. E a melhor maneira de enfrentar, a melhor maneira de você perceber que não tem nada, nem ninguém olhando pra gente, é você ir lá e verificar. Mas como que eu faço isso? Eu tenho medo. Enfrentando. Uma ótima jornada de trabalho, uma ótima estadia aonde você estiver, que toda bênção e toda graça de Deus, independente da sua religião, sobrevenha sobre você. Que você tenha um maravilhoso dia, porque acreditar faz bem.